Bíblia Sagrada, livro do rei Salomão, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, diz assim a Bíblia Sagrada: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Quero me ater à primeira parte desse verso, porque para todo propósito há tempo e modo. Ore comigo. Deus eterno, Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelos meus irmãos que aqui estão e por todos que nos acompanham neste momento. Fale em nossos corações, fale em nossas vidas, ensina-nos a tua verdade. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a vocês que aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra precisa ter a compreensão no seu aspecto mais profundo e nas suas dimensões corretas, para que nós possamos nos conduzir dentro dos princípios e valores que o Senhor estabeleceu dentro da sua palavra. A Bíblia Sagrada fala que Deus, Ele estabeleceu tempos, estações, fases, momentos, a tudo segundo a Bíblia Sagrada, acontecendo dentro de um santo propósito eterno de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Gálatas diz que Jesus veio, meu irmão, na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo correto. É importante a gente entender que estamos vivendo um momento muito único em nossa espiritualidade, nossa história, em nossa vida. E que as coisas que acontecem, na verdade, são dentro de um propósito que o Senhor estabeleceu para nossas vidas neste momento. E entendendo isso, compreendendo isso, sabendo fazer a leitura conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz lá em Lucas, que nós precisamos saber distinguir, discernir os tempos. Sabemos que o que Deus está fazendo neste momento é algo único, exclusivo e profundamente transformador. E se nós não estivermos atentos, vamos ter aquela mesma reação do povo de Israel, que tinha Jesus Cristo andando pelas ruas de suas cidades e não conseguiu entender, não conseguiu enxergar o grande momento que eles estavam vivenciando. E para tanto, eu quero que você entenda o seguinte, que aquilo que Deus já estabeleceu, está acontecendo, não muda a sua vida. Assim como as estações do ano não mudam nada na sua vida. Explico. O que muda na sua vida não são as estações do ano ou as estações da sua vida, porque elas virão, quer você queira ou não. O verão, o outono, o inverno e a primavera vão acontecer independentes do seu gosto, independentes daquilo que você faz ou deixa de fazer. Não são as estações, não é o que Deus determinou na história que muda a sua vida. É o que você faz durante. É a resposta que você dá. E às vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam como que no automático.
Na minha e na sua vida não é assim. Você não foi criado nos mesmos moldes e princípios da natureza. Você foi criado para a glória de Deus e para um propósito específico. E às vezes, algumas verdades que nós encontramos na Bíblia Sagrada levam-nos a fazer este paralelo e que às vezes, meus irmãos, acaba distorcendo as verdades. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que Deus cuida de nós, que Ele cuida de cada um de nós, e que nós precisamos olhar para os pássaros, para as flores, para os campos, observar, olhar para os lírios, disse ele. Então a gente fica olhando assim e pensa, viu só? As coisas vão acontecer. Se Deus determinou, vai acontecer. Viu só lá? Os passarinhos, eles não precisam fazer nada. Eles não plantam, eles não fiam. Só que nós não fomos criados como a natureza. Nós somos criados dentro da natureza de Deus. E nós não temos que ser imitadores da natureza, segundo a Bíblia. Nós temos que ser imitadores de Deus. É o que está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E às vezes a gente, não entendendo essas questões, não sabe o que deve ser feito. Então, os períodos da sua vida, as estações da sua vida, não fazem mudança nenhuma. O que faz a mudança na sua vida é o que você vai fazer nas fases. São as decisões que você toma quando chega o verão, o outono, o inverno, a primavera. Por quê? Porque como imitadores, e o próprio Paulo também escreveu dizendo isso, sede depois meus imitadores como eu sou de Cristo, a nossa referência não é a natureza. A natureza é para você entender os processos que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. Assim como na natureza existem tempos e tempos para nós agirmos. Jesus, como eu já disse, vou repetir, reforçando, veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, na hora exata. E você nasceu também no tempo certo, porque você é um filho de Deus. Deus não ama a Jesus mais do que ama você. Isso às vezes é difícil de entrar na nossa cabeça. Por isso, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quando eu entendo isso, eu preciso então saber como que eu tenho que agir, de que forma eu tenho que agir. Por quê? Porque é verdade, os pássaros, eles não plantam, eles não têm nenhum tipo de conhecimento, agem por instintos. E às vezes, irmãos, na nossa espiritualidade, as pessoas ficam achando que as coisas vão ser dessa forma, dessa maneira. Vão acontecer como que no automático. Se Deus vai fazer, Deus vai fazer, independente do que eu faço ou deixo de fazer. É verdade, a parte dele Ele vai fazer. Comigo ou sem você. Agora, existem respostas que eu preciso dar em cada fase da minha vida, em cada momento da minha história. Queridos, Deus quer te dar uma vida para ser celebrada
e não para ser lamentada. As pessoas estão lamentando a sua vida, sabe por quê? Porque elas ficam assim nesse automático. Elas pensam que, bom, as coisas vão acontecer mesmo, quer eu queira ou não. Não, irmãos, o que vai acontecer, quer você queira ou não, são as estações, os períodos, os momentos de inverno na sua vida. Como eu já disse na outra oportunidade, que na verdade é o momento de maior trabalho de Deus na nossa vida, porque é a partir dali que a primavera vai eclodir, que as cores vão estar despontando na natureza. Mas quem faz isso é Deus. É Deus. Existe algo que é Deus que faz, e existe algo, e isso é complicado para algumas pessoas que acreditam num determinismo fatalista, mas eu vejo isso claramente na Bíblia Sagrada. Existem aquelas pessoas que vai acontecer, quer queira, quer não. É aquele tipo de pessoa que fala assim, se tem que ser salvo, vai ser salvo, não importa se eu prego, deixo de pregar, aquela pessoa vai ser salva. Não é assim, a Bíblia não diz isso. Paulo adverte, como crerão se não há quem pregue? Então existe claramente a parte de Deus que ele faz, e a parte que ele nos convida a fazer parte. Vou explicar, e você talvez vai conseguir entender, se bem que todo tipo de figuração, ou de linguagem figurada, é limitada. Mas você encontra na natureza uva, quer se plante ou não, você vai encontrar. Você encontra trigo na natureza, quer você plante ou não. Os homens, eles passaram a cultivar essas plantas porque encontraram na natureza. Não inventaram isso. Não foram eles que criaram isso, nem tampouco Satanás. Então você pode encontrar em natura o azeite, a azeitona, o trigo e a uva. Agora, se você quer pão, vinho e azeite, você tem que aprender o processo. Você está entendendo isso? Você vai encontrar Deus criando todas as árvores, mas você não vai encontrar Deus fazendo um copo de vinho. Você vai encontrar Jesus multiplicando pães, mas não criando pão de nada. Essa ideia é Satanás que deu a Jesus e ele não aceitou. Faz pão, olha, tem pedra aqui, transforma essa pedra em pão. Não é assim. Então existe aquilo que Deus faz, e existe aquilo que Deus nos capacita a fazer. O Senhor, Ele nos dá uvas, e nós somos chamados a produzir vinho. O Senhor nos dá o trigo, e nós somos chamados a criar o pão. O Senhor nos dá as azeitonas e nos chama para dentro de um processo fazer o azeite. Então Ele assim determinou dentro da sua palavra. Você não vai encontrar nenhum animal que faça esse tipo de coisa. Nenhum animal que plante para poder colher. Isso é Deus que estabeleceu. Qual foi a primeira tarefa dada por Deus ao homem? Não foi dar nome aos animais. Foi lavrar e cuidar de um jardim que ele mesmo tinha criado. Então preste atenção que isso é muito importante. Você nasceu dentro de um período específico,
de uma história muito peculiar. E o Senhor agora está nos convidando a agir dentro deste momento, a fazer as semeaduras necessárias, aprender os processos que precisamos aprender. E esta é a grande lição que talvez muitas pessoas não estejam entendendo. Às vezes ficam de braços cruzados, esperando que tudo aconteça de maneira automática, e o Senhor estabeleceu que nós seríamos a sua imagem e semelhança aqui na terra. Nós fomos chamados para fazermos igual o Senhor faz. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então, quando você olha para a palavra de Deus, o que vai fazer a diferença na sua vida, repito, não são as estações, não é o que Deus está fazendo, é o que você vai fazer ao saber o que Deus está fazendo. É a ação que você vai fazer. São as decisões que você vai tomar dentro do chamado de Deus para este momento que estamos vivendo. E existem pessoas que, infelizmente, não estão entendendo. E eu estou aqui como pregador da palavra de Deus, eu posso dizer, profeta de Deus para esta igreja. Foi para isso que o Senhor me colocou aqui como pastor, para dizer que Deus está chamando a cada um de nós, esta igreja, e você que está aqui me acompanhando, para fazer parte de algo que Ele está realizando neste momento. Agora, Ele vai fazer. Essa fase está acontecendo. E o que é que vai fazer a diferença? Na minha vida pessoal e particular. É a resposta que eu dou a isso que Ele está fazendo. É o que eu vou plantar. É o que eu vou processar. É aquilo que eu vou estar participando efetivamente, conscientemente. Não vou estar sendo carregado pelos acontecimentos. Eu vou ser protagonista dos acontecimentos. Deus está nos chamando para isso. Por isso, essa palavra que nós estamos recebendo de Deus é tão importante. Que às vezes a gente olha para tudo que está acontecendo e fica achando que é só ficar de braços cruzados esperando que as coisas passem e simplesmente não estamos discernindo o tempo para saber o que fazer na hora certa. Qual é a semente que eu preciso plantar agora? O que eu tenho que fazer nesse momento? Momento em que às vezes está tudo desfolhado, a árvore parece que está até seca, morta, por causa do processo do inverno, e a gente muitas vezes, por não saber como agir, acaba tomando decisões equivocadas e não acertadas dentro do que Deus está realizando em nossa vida. O que você, em nome de Jesus, aprendeu? O que tudo isso que está acontecendo, Deus falou o seu coração para você realmente estar se engajando? No trabalho, na obra, no reino. Aí, meu irmão, nós olhamos lá na palavra de Deus uma outra realidade. Porque se as estações não fazem a diferença na sua vida, vai acontecer.
é o que você dá de resposta, é o que você aceita, não é? De compromisso dentro desse tempo, entendendo o seu papel. A palavra de Deus vai dizer, e eu quero ler com você, no capítulo 6, versículo 8, 7, de Gálatas, que diz assim, preste atenção. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Preste atenção, irmãos. Primeira verdade que aprendemos é: as estações não vão fazer a diferença na sua vida. É a resposta que você vai dar. Agora, é a semeadura que você vai fazer. Mas a Bíblia Sagrada diz que existe 2 jeitos de você semear. 2 tipos de semeadura. A semeadura na carne e a semeadura no espírito. E aí é que é importante a gente fazer a nossa reflexão. Porque às vezes, irmãos, a gente até sabe o que tem que fazer, mas faz da maneira errada, ou faz com a natureza errada, os aspectos que de fato precisavam estar presentes na nossa ação não estão. A Bíblia diz que há uma semeadura que você faz na carne e a semeadura que você faz no espírito. Queridos, eu quero dizer o seguinte: todos nós gostaríamos de ter um determinado controle sobre a nossa vida, mas a verdade é que o controle está todo nas mãos de Deus. A gente sabe, Deus é soberano. A soberania de Deus é irrefutável. O que Ele planejou vai acontecer. O que Ele estabeleceu vai ser levado a cabo. Só que a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que há um jeito de nós termos algum tipo de controle, e é dado por Deus. E o texto que nós começamos lendo aqui vai falar sobre isso. A palavra de Deus fala: todo propósito há tempo. Então o tempo, Deus, Ele estabelece segundo o seu grande propósito, ou segundo a sua soberania. É Deus que estabelece. Você não tem controle sobre isso. Você não escolheu aonde nasceu. Você não escolheu os pais que você teve. Você, meu irmão, teve várias coisas que aconteceram sem nenhum tipo de sua participação. É verdade. Existem coisas que você... Como que você vai
mudar, se não está em você a força, a habilidade e a capacidade para fazer. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá um nível, nos dá uma medida de controle sobre as nossas vidas. Como? Quando nós entendemos a lei da semeadura e da colheita. Existe um jeito de você ter uma medida de controle sobre as coisas na sua vida. Não é tudo assim ao léu. Não é tudo simplesmente as coisas ao sabor do vento. Não, Deus estabeleceu. Deus estabeleceu princípios. E Ele disse, se você fizer isso, eu já estabeleci, vai acontecer isso. Se você planta, você colhe. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então existe um tipo de controle que o Senhor nos dá, que muitas vezes nós perdemos de vista. O Senhor diz assim, tudo que o homem semear. E semear de que jeito? Semear no Espírito. Você quer misericórdia? Plante misericórdia. Você quer tolerância? Plante tolerância. Você quer que as pessoas te entendam? Entenda as pessoas. Você quer amor? Você quer que as pessoas te amem mais? Pois comece a amar mais. Porque a Bíblia diz, tudo que você semear, você vai colher ao seu tempo, se você não desfalecer. Então, tudo que é bom, tudo que é de Deus, todas as virtudes, tudo que é bem e bom, se você semear, a Bíblia diz que aqui você vai colher. Jesus prometeu isso. Então, há um nível de controle que você pode ter a partir de hoje. É verdade, a gente não sabe o tempo que vai levar certas coisas, certas semeaduras, mas nós sabemos, e é a Bíblia Sagrada que nos mostra, que há um tempo e um modo é no Espírito, é em Deus. Por isso, quando você fizer qualquer ação na sua vida, meu irmão, minha irmã, você saiba que Deus nos deu um jeito de termos uma vida planejável. Uma vida numa medida de controle sobre as circunstâncias, as situações. Você não está sem leme. Você não está sem rumo. Deus estabeleceu, você quer ter o mínimo de controle sobre a sua vida? Você quer saber o rumo? Então entenda. Plante o que você quer colher, porque eu estabeleci isso. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não há como fugir disso. Por isso, irmão, eu quero te desafiar, a partir de hoje, começar a semear coisas boas. Pare de semear intriga. Pare de semear coisas que são ruins, porque isso
vai ser colhido. Decida em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, agora, só semear coisa boa. Só semear semente boa. Só semear no Espírito. Só semear o que vem de Deus. É isso que vai te dar uma vida, meu irmão, minimamente planejável e alegre. Porque você sabe que ao seu tempo, segundo o que diz a Bíblia Sagrada aqui no capítulo 6 do livro de Gálatas, você vai colher. Estações não fazem diferença. Isso vai acontecer para todos nós. Outono, inverno, primavera e verão acontece para todo mundo. Isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que você faz nesses períodos. E o que você faz nesses períodos só vai realmente produzir vida e vitória se você plantar do jeito certo. E o que é certo? Sementes eternas, espirituais. Então, se você quer saber o que você vai, como é que vai ser a sua vida daqui a 5 anos, veja o que você está plantando agora. Veja o que você está plantando na vida da sua família, na sua vida profissional. Veja o que você está semeando agora. Porque às vezes, irmãos, a gente age de maneira totalmente inverso daquilo que deveríamos estar agindo. Não conseguimos perdoar, não conseguimos fazer as coisas boas porque estamos sempre esperando que as pessoas mereçam. A Bíblia não diz, irmãos, que se você fizer para as pessoas que merecem, você vai colher. Não é isso que a Bíblia fala. Existe, e a Bíblia dá onde a gente deve começar, mas não aonde a gente tem que terminar. A Bíblia diz, como é que eu tenho que começar? Dos domésticos da fé. É da casa para o mundo. O bem começa bem próximo de você. Na sua casa, na sua família. E Paulo diz, depois, a família da fé. E aí você vai ampliando, fazendo o bem sempre. Ah, mas a pessoa não merece. O Senhor não disse, faça o bem só quando ela merece. Faça o bem sempre. Sempre. Porque a seu tempo você vai colher. É o jeito que Deus estabeleceu para você, meu irmão, ter o mínimo de controle. A medida de controle que Deus deu na sua vida é essa. A medida de controle que o Senhor estabeleceu é o que você planta, você colhe. Então, decida hoje, para todas as pessoas que você tem convivência, só plantar coisa boa. Mesmo que essa pessoa não mereça, plante coisa boa. Porque a seu tempo você vai colher. A primavera de Deus chegou em sua vida. Creia nisso. Tome essa decisão hoje. Em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra? Fique em pé, por favor. Quero orar por você nesse aspecto, nesse sentido. Deus eterno Pai, aqui estou junto com os meus irmãos e irmãs, orando, buscando a Tua face, dentro desse propósito que Tu tem colocado no nosso coração. Temos passado, meu Deus, por muitas fases. Acabamos de enfrentar, meu Deus, estamos ainda enfrentando um inverno. E junto com esse inverno, meu Deus, muitas coisas aconteceram. Meu Pai, Deus da minha vida, que nós possamos entender, Senhor,
que a ação que nós fazemos nesses períodos, a semeadura que realizamos, é o que faz a diferença em nossa vida. Tu tem nos dado uma medida, Senhor, de controle do nosso futuro. E essa medida é dentro de um princípio que tu estabeleceu na eternidade, Senhor, para nós aqui nesta terra. Tudo que plantamos, nós colhemos. Meu Deus, nos ajuda, em nome de Jesus, a plantar só coisas boas, a fazer só o bem, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, e que esta palavra entre nos corações, é o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém, digam graças a Deus.